Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Ensinando e curando. Eu ouvi uma única voz porque compreendi que não poderia espiar por mim mesmo sozinho. Escutar uma só voz implica a decisão de compartilhá-la de modo a ouvi-la tu mesmo. A mente que estava em mim ainda é irresistivelmente atraída por todas as mentes criadas por Deus, porque a integridade de Deus é a integridade de seu Filho. Não podes ser ferido e não queres mostrar ao teu irmão coisa alguma, exceto a tua integridade. Mostra-lhe que ele não pode ferir-te e não mantenhas nada contra ele, ou a manterás contra ti mesmo. Esse é o significado de, entre asas, voltar à outra face. A expiação não pode ser sozinho porque o perdão é compartilhado. E a expiação também. Então eu não posso fazer sozinho eu mesmo, porque sozinho eu mesmo é o ego. Então por isso que às vezes pessoas fazem um movimento na direção do perdão, mas querem fazer mentalmente. Então, se eu perdoar mentalmente o outro, está tudo certo. Se eu pedir perdão mentalmente, está certo? Ele diz que não, que tem que ser compartilhado. A expiação tem que ser compartilhada, eu não posso fazer sozinho. O perdão tem que ser compartilhado. Nada é sozinho. Só é o ego. As mentes compartilham, então eu tenho que compartilhar também. Por isso que quando tudo aquilo que eu faço para o outro, eu faço para mim mesmo. E tudo que eu faço para mim mesmo, eu faço para o outro também, quando compartilho. Se eu não compartilhar, não acontece nada. Então ele diz que a ideia de quando tem que mostrar ao outro que ele não pode ferir-te. E aí ele fala da outra face. Porque você não vai querer ferir o outro, porque ferir o outro é ferir a si mesmo. E tem que mostrar ao outro que ele também não pode te ferir. Então dar a outra face. Por muito tempo, pode-se ter imaginado que dar a outra face, se você levar um tapa desse lado, você vira e bate aqui também. E quando alguém dá um tapa, ele está com raiva. Ele está alterado. Qual é a outra face da raiva, do ódio? Você mostrar a reação ao contrário é isso, né?
A outra face é o amor. É. A outra face é o amor. É. Assim, se você mostrar o amor, você vai mostrar ao outro que ele não pode ferir-te. Porque você é invulnerável. O que é que pode ser ferido? O corpo. Mas você não é o corpo. Se você deixar o outro entender que ele pode te ferir, ferindo o corpo, que você vai ficar ferido se ferir o teu corpo, ele vai fazer isso. Alguém de vocês já ganhou apelido? Já. Já. E era um apelido que você gostava? Alguns sim, outros não. Os que não. Fazia mal. Se você mostra para o outro que aquilo pode, que aquele apelido está te ferindo, o que que acontece? O apelido pega. Se você mostra que ele não pode ferir-te, não pega. Porque você não se abala, você não mostra que ele pode ferir-te com um apelido, mesmo que você não goste. Se aprendêssemos isto, não haveria bullying. Porque o bullying só funciona quando você mostra ao outro que você pode ser ferido. Se há uma intenção de bullying e você mostra que você não pode ser ferido, que você dá a outra face, aquilo deixa de existir. O outro deixa de atacar com a intenção de ferir. O outro deixa de usar aquele instrumento porque ele sabe que não pode te ferir. E isso funciona em todos os níveis, em todos os sentidos. Se você mostra que podem te ferir atacando o corpo, o outro vai saber que pode te ferir. Outra vez, é interessante nós revermos, assistirmos novamente às lições de amor. Nós temos gravado no YouTube Lições de Amor parte 1, parte 2 e parte 3. Isso é muito importante a gente assistir novamente e rever, para entendermos bem o que é a outra face e como o outro não pode nos ferir e como, dando a outra face, mostramos para o outro que ele não pode nos ferir. Isso não nos fere, isso não nos abala. Não vou trocar minha paz por isto. Julga tudo insuficiente e não dá a tua paz em troca. É muito pouco pela minha paz. Isto pela minha paz é muito pouco. Eu não dou minha paz em troca disto. Ouvi uma única voz, porque compreendi que não poderia espiar por mim mesmo, sozinho. Escutar uma só voz implica a decisão de compartilhá-la, de modo a ouvi-la tu mesmo. Como é isso? Ouvir uma única voz. Nós podemos ouvir duas vozes. A voz de Deus, que é o exercício de hoje que estamos fazendo. Ouça a voz de Deus. E outra é ouvir o ego. Ouvir uma só voz é a decisão de compartilhá-la para que eu mesmo possa ouvi-la. Já falamos aqui outras vezes que sabemos de ouvir dizer que os olhos são as janelas da alma e os ouvidos
são a porta. Por isso, quando se fazem orações, não se faz em silêncio, porque você precisa ouvir o que está dizendo, para que possa entrar, porque é pelos ouvidos que entra. E assim, dessa forma, nós colocamos os sentidos concentrados naquilo que estamos fazendo. Concentrar todos os sentidos num propósito é fortalecer o aprendizado. Então veja, como é que se ouve aquilo que se diz? Você está lendo, isso é o sentido da visão. Se você está falando, você está ouvindo, o sentido da audição. Você, de preferência, quando você está lendo, usa o dedo para passar na linha onde você está fazendo a leitura. É o sentido do tato. Acende um incenso e você tem um olfato. Agora só falta uma comidinha, né? E aí você concentra o paladar naquilo ali também. Mas o olfato e o tato, eles estão muito perto. Então, às vezes, pelo cheiro, você consegue trabalhar com o paladar junto, só sentindo o cheiro. Se você sente o cheiro de melancia, a gente faz assim, né? E você sente o gosto dela. Só sentindo o cheiro. Então, nesse sentido, quando concentramos tudo, nós vamos ouvir a nós mesmos. Por isso que compartilhar é necessário para que eu possa ouvir. Para que eu possa aprender. Eu mesmo. E isso serve para todos aqueles que querem aprender alguma coisa. Ensina como se aprende. Por quê? Porque às vezes a pessoa está estudando, um aluno está estudando, um jovem está estudando, e ele não consegue aprender a lição. Por quê? Porque ele não está concentrado no que está fazendo. Aí o que acontece? Ele está lendo, mas está prestando atenção em outra coisa. Está com a mente fora. Porque está querendo outra coisa junto. Está lendo, mas não está ouvindo. Não está concentrado naquilo que está fazendo. E se conseguir terminar uma faculdade, depois não aprendeu a concentração, não vai conseguir estar atento no trabalho que está fazendo. Aí vai começar a desenvolver um trabalho, vai começar a dar erro, porque ele não está atento, não está concentrado. A atenção não está concentrada, presta atenção. Então eu vou ouvir uma só voz, vou ouvir a voz de Deus. E agora eu preciso compartilhar para eu mesmo ouvir. Esse exemplo que eu dei do aprendizado, ele é interessante, porque mesmo a meditação é o ato de meditar ou ditar a mim mesmo.
Então, mesmo a oração é uma meditação. Ela não é para Deus. Deus não ouve a minha oração. Eu é que preciso ouvir. Como exemplo, outra vez, o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu estou dizendo isso para quem ouvir? Eu mesmo. Pode fazer a oração de modo meditativo, e você vai perceber que é você que tem que ouvir o que você está dizendo. Mas se a pessoa faz a oração, agora eu digo falando, mas estou falando e estou olhando para outra coisa, também não dá certo. Porque eu não estou prestando atenção nem no que eu estou dizendo, nem no que eu estou ouvindo. Aquilo eu decorei e estou lá fazendo coro com os outros. Não estou ouvindo nada. Então também não funciona. Porque junto com essa eu estou ouvindo outra voz. A voz que diz: ah, será que eu vou na praia amanhã para não estar no céu? Não sei se eu vou na praia, se eu fico em casa. Não sei se eu saio, se eu fico. Está ouvindo outra voz ao mesmo tempo. Então, por isso ele diz: eu ouvi uma só voz. Porque entendi que se eu ouvir duas vozes eu não vou conseguir nada. Tem que ficar concentrado em uma só voz. Aí funciona. A mente que estava em mim ainda é irresistivelmente atraída por todas as mentes criadas por Deus, porque a integridade de Deus é a integridade de seu Filho. Não podes ser ferido e não queres mostrar ao teu irmão coisa alguma exceto a tua integridade. Mostra-lhe que ele não pode ferir-te e não mantenhas nada contra ele, ou a manterás contra ti mesmo. Esse é o significado de voltar à outra face. O ensino é feito de muitas formas, acima de tudo através de exemplos. Ensino deve ser cura, porque é o compartilhar de ideias e o reconhecimento de que compartilhar ideias é fortalecê-las. Eu não posso esquecer minha necessidade de ensinar o que eu aprendi, que surgiu em mim porque eu aprendi. Eu apelo a ti para que ensines o que tens aprendido, porque fazendo isso, podes confiar no que aprendeste. Faze com que o que tu aprendeste seja digno de confiança em meu nome, porque meu nome é o nome do Filho de Deus. O que eu aprendi, eu te dou gratuitamente, e a mente que estava em mim regozija-se à medida que escolhes ouvi-la. O que eu aprendi, eu te dou gratuitamente. Eu acho que é mais compartilhar, né? O ensino é feito de muitas formas, acima de tudo através de exemplo. Assim, você pode ensinar através do teu exemplo, ou pode usar um exemplo como forma de tornar o aprendizado fácil de assimilar. Assim, você dá o exemplo e exemplifica. É uma das formas mais fáceis de acontecer o ensino. Ensino deve ser cura, porque é o compartilhar de ideias e o reconhecimento de que compartilhar ideias é fortalecê-las. Eu não posso esquecer minha necessidade de ensinar o que eu aprendi,
que surgiu em mim porque eu aprendi. Eu apelo a ti para que ensines o que tens aprendido, porque, fazendo isso, podes confiar no que aprendeste. Surgiu em mim porque eu aprendi. E eu compartilho contigo o que eu aprendi. E apelo a ti que compartilhe o que você aprendeu para que você possa tornar confiável para ti mesmo o aprendizado. É ensinando que se aprende e aprendendo que se ensina. Então, quanto mais você fortalecer a ideia do teu exemplo, mais isso vai se tornar confiável para você. Mais você vai acreditar, mais os outros acreditarão. Por isso que inventaram o hábito que não faz o monge, mas torna o monge, identifica ele como exemplo. Assim, quanto mais nós integrarmos o nosso exemplo em nós mesmos, mais nós vamos estar ensinando e mais nós vamos estar aprendendo. Porque quanto mais nós integramos o modelo do exemplo que nós damos, mais surge o aprendizado. Porque ele disse, o aprendizado surge se você se devotar a aprender. Vai surgindo. E aí você ensina, pode ensinar com um exemplo. Com o exemplo é uma maneira de compartilhar o que você aprendeu. Qual o exemplo que ele nos sugeriu no parágrafo anterior? Não tenha nada contra o outro, não guarde nada contra o outro e demonstre que ele não pode feri-lo. Porque se você guardar contra o outro, está guardando contra ti mesmo. E mostrar a outra face. A outra face é o amor. Esse é o exemplo. Então, se nós conseguirmos não guardar nada contra o outro e mostrarmos a outra face, nós estamos trabalhando com o exemplo. Se nós exercitarmos isso, o aprendizado vai surgir decorrente disto. Assim como ele disse que surgiu para ele. E ele compartilha conosco. E ele pede para ensinarmos o que aprendermos. E um dos meios de ensinar é o exemplo. Então não precisa você pegar o livro e sair tentando ensinar para os outros. Basta o seu exemplo. Mas se quiser ensinar e o outro não está aprendendo, cita um exemplo. Jesus, em seus ensinamentos, usava muitos exemplos, que são as parábolas, as histórias. Às vezes a gente conta uma piada. É um bom exemplo. Às vezes para fortalecer a ideia. Porque ensinar é a cura e a cura é
compartilhar de ideias. Fale com que o que tu aprendeste seja digno de confiança em meu nome, porque meu nome é o nome do Filho de Deus. O que eu aprendi, eu te dou gratuitamente, e a mente que estava em mim regozija-se à medida que escolhes ouvi-la. Para você falar uma coisa que interiormente você não é. Um exemplo, vamos supor, de ensinar uma criança. Você pode falar, ó filhinho, é feio fazer isso, ó filhinho, é feio fazer aquilo. Mas você mesmo faz. Que é muito mais válido o que a pessoa sente do que o que você fala da boca para fora, né? Você pode ensinar pelo exemplo ou também dando exemplos, né? Então, você vê que a criança na escola, eu acho que tinha que dar exemplos, não tinha? A professora dava um exemplo, a gente tinha que dar um exemplo para ver se aprendeu. Tinha isso também, não era? Sim. Eu sei que o exemplo era uma coisa de aprendizado. Era uma forma de aprendizado. Então, dá um exemplo. Como é que é isso? Né? Como é que se faz isso? E os laboratórios também, né? Porque a gente tinha que aprender com uma coisa prática. E então, quando ficar difícil nós entendermos alguma coisa aqui, e você tem um exemplo para dar, ou acha que precisa de um exemplo, a gente pede. Ou a gente diz, tem um exemplo aqui para dar a respeito disso. E todos nós vamos aprender juntos com o seu exemplo. Tá? Porque em algum momento também diz assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque aquele que está dizendo não faz daquela maneira. Porque isso às vezes pode acontecer. Porque quando ele diz faça dessa maneira, é porque quem está dizendo sabe que aquela pessoa tem que fazer daquela maneira para aprender. Mas eu mesmo faço de outra. Eu mesmo faço de outro jeito. Por quê? Porque eu já aprendi outro jeito, mas ele tem que começar o aprendizado por ali. Então, isso também é válido. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu estou dizendo para você fazer dessa maneira. Mas você faz diferente. Não olhe para o que eu faço, olhe para o que eu estou. Presta atenção no que eu estou dizendo, porque isso é uma coisa que você tem que aprender. E às vezes, é claro que a criança, quando citamos o exemplo aqui, a criança ela procura sempre um modelo a seguir. Se ela não encontra em alguém mais próximo, ela vai buscar em alguém mais distante. E é muito interessante como as crianças sempre buscam, por isso tem os ídolos, né? Aí se criam os super-heróis, os ídolos, e o ídolo é um modelo a seguir. Por isso que a gente tem que ver que modelo que a gente está seguindo, quem são os nossos ídolos. Para ver se estamos seguindo o modelo certo também. Nós mesmos. Porque a gente tem tendência a seguir um modelo. E de adotar um modelo. Vou um exemplo. Nós mesmos. Porque a gente tem tendência a seguir um modelo. E de adotar um modelo. Vou um exemplo. Uma mãe chegou com um menino lá para o Gandhi e disse, Gandhi, diga para esse menino para ele parar de comer açúcar.
Ele olhou para o menino, olhou para a mãe e disse, volte daqui a 15 dias. A mãe não entendeu nada. 15 dias depois voltou com o menino. O Gandhi olhou para o menino e disse, pare de comer açúcar. E a mãe disse, precisei voltar aqui 15 dias depois para você dizer isso. Por que não disse no primeiro dia? Ah, porque eu também comia. Como é que... Então, ele seguiu bem a ideia do exemplo. Muito boa lembrança. Por quê? Porque se eu estou comendo açúcar, com que convicção eu vou dizer para o outro não comer? Com que moral, né? Então, eu vou ter que parar eu de comer para poder dizer para o outro que é possível. Pare de comer açúcar. Porque eu também comi, também parei, então eu também posso. Também posso. As imagens dos santos da Igreja Católica, elas estão lá com essa finalidade, para servir de exemplo. Como foi que São Francisco alcançou a cura e a santidade? Foi cuidando dos bichinhos lá? Expressando amor pela natureza e pelos animais. Ele se devotou para trabalhar, dando exemplo de amor aos animais e à natureza. A imagem de São Francisco me lembra isso. Sempre que tem uma imagem de São Francisco, eu vou me lembrar disso. O exemplo, o modelo. Estávamos indo para o Egito, num grupo de pessoas, e junto com nós ia uma yogi. E a yogi era muito franciscana. Lá no Egito tem um lugar lá que a gente vai numa carrocinha puxada por um cavalo, uma charretezinha, que a gente vai num templo. Aquela cidadezinha lá vive praticamente disso, dos turistas. E lá acho que 90% dos meios de locomoção é aquela charretezinha, né? Então é um show. Até vou mandar para vocês depois um videozinho lá da charretezinha de manhã cedo. E eles usam aquilo para levar os turistas para um templo que tem lá. E a gente vai naquela charretezinha. Então, essa amiguinha ficava dizendo, eu vou a pé, estão explorando, coitadinho do animalzinho. Ó, meu São Francisco, meu isso, meu aquilo. Como que pode usar o animalzinho para explorar aquela coisa toda, né? E protetora dos animais por causa de São Francisco, né? E aí, nós fomos em Assis. Voltamos por Roma, paramos, de lá nós fomos até Assis, e lá nós fomos visitar lá os locais, lá onde estão as relíquias de Assis, e lá tem um genuflexório, que é aquele modelo de banco que a gente se ajoelha na igreja, né, diante de alguma coisa, diante do altar, e tinha uma cruz lá, que é uma cruz de madeira bem grande, que dizem que tem essa versão da história, porque eu vi o filme Irmão Sol e Irmão Lua e não tinha isso, né? Mas tem essa versão da história que é interessante, que dizem que o Francisco era um soldado romano e que ele também andava atrás dos cristãos, e ele passou diante da cruz e a cruz falou com ele. E ele se converteu. E essa cruz está lá, que dizem que é a cruz que falou com o São Francisco. E tem um genuflexório na frente para a gente chegar lá e dar uma conversadinha com a cruz. E eu fui, né? E se é para conversar, eu converso. E aí eu disse,
Então você é a cruz que fala, que falou com São Francisco. Então fala comigo também. Ou fala ou não fala. E a cruz falou. E o que é que eu ouvi da cruz? Se é para seguir, não siga o homem, siga o modelo. O modelo é o exemplo. Tá. Aí eu saí de lá, contei isso para Raquel, dali um pouco encontramos com a franciscana, e disse, olha, contei para ela e disse que tinha uma mensagem da cruz, do Francisco, que falou comigo. Ah, mas ela ficou muito emocionada, meu Deus, e qual é a mensagem, qual é a mensagem, qual é a mensagem? Eu vou te dizer. É assim, se quer seguir, não siga o homem, siga o modelo. Ela ficou emocionada, mas não entendeu. Decifra. O que isso significa, Jorge? Eu digo que significa que São Francisco, que protegia e amava tantos animais, não ia matar a galinha para comer. E nunca mais eu ouvi ela falar que era franciscana. Então vejo, como é a história do modelo a seguir, como é a história do exemplo. Uma outra vez estivemos num lugar que era um convento franciscano. E não tinha nada no almoço que não tinha carne. E eu fiquei coçando aqui, digo para eles que eles não estão seguindo o modelo do Francisco, que são tão franciscanos, mas não disse. Porque achei que não ia conseguir transmitir aquilo com a face do intenso amor. Porque estava mais assim com a vontade de dizer, vocês não são franciscanos. Aí era um ataque, não era amoroso. Então eu não consegui mostrar esta face. Então não disse, porque eu não ia conseguir ser... podia dar uma disfarçada, achar umas palavras, né? Mas as palavras elas não comunicam se o modelo que eu tinha que usar, que era de intenso amor, não estivesse presente. Então ficou por isso. Mas vejam a importância do exemplo e do modelo. E de lá já tinha ouvido isso, o modelo, o exemplo. Como é importante. Então não é para seguir. Disso também compreendi todas as imagens dos santos. Então você pode, como é que você escolhe, eu sou devoto de tal santo. Você segue o modelo do santo? Porque você se propõe a aprender com o exemplo dele. Como foi que ele alcançou a santidade? E você segue o santo porque você quer alcançar a santidade utilizando o exemplo dele? Não, eu sou devoto dele que eu vou lá fazer promessa quando eu quero alguma coisa. Então, vejam como a gente utiliza de forma equivocada o exemplo. A imagem está lá para provar que é possível. Que se ele conseguiu, então eu também consigo. Uma vez eu tinha um sobrinho, ele tinha, eu acho que uns 4 aninhos. E tinha um circo na cidade, e ele foi no circo com os pais dele. E no outro dia, a mãe dele tinha um varal de arame no pátio, no terreno, para secar roupa. Ele estava subindo em cima do varal para caminhar no arame.
ele não tinha experiência nenhuma em se equilibrar no arame, né? E quando a mãe dele viu e disse, o que tu está fazendo? Vou andar aqui no arame. E ela disse, não, meu filho, tu vai cair, desce, desce. Foi lá e tirou ele, mas mãe, se o macaco fez, eu também faço. Pois seguiu o exemplo do macaco, né? Se o macaco fez, eu também faço. Veja como são os exemplos. Por isso que se a gente falar das crianças, a gente tem que estar atento aos exemplos que ela está percebendo, porque pode ser que ela escolha um exemplo daqueles a seguir. E por isso nós temos que dar o exemplo. Crianças de Deus que somos, já com mais capacidade de decidir, podemos pensar e verificar qual o exemplo que nós estamos seguindo. Se é que estamos seguindo um exemplo santo, são, que é o que se nos propõe aqui. O Espírito Santo espia em todos nós através do desfazer, e assim ergue a carga que colocaste na tua mente. Seguindo-o, és conduzido de volta a Deus, onde é o teu lugar. E como podes achar o caminho, exceto levando teu irmão contigo? A minha parte na expiação não está completa, até que te unas a ela e a des a outros. Como ensinas, assim aprenderás. Eu nunca te deixarei ou abandonarei, porque abandonar-te seria abandonar a mim mesmo e a Deus que me criou. Tu abandonas a ti mesmo, e a Deus se abandonas a qualquer um dos teus irmãos. Tens que aprender a vê-los como são, e compreender que pertencem a Deus, assim como tu. Como poderias tratar melhor um irmão, exceto dando a Deus o que é de Deus? Tu abandonas a ti mesmo e a Deus, se abandonas a qualquer um dos teus irmãos. Através do desfazer. Fazer o erro, o equívoco. Isso, espiar é desfazer. Isso. Espiar é desfazer. É corrigir para desfazer o erro. Independente do posicionamento que temos, aqui temos que ver a todos como Deus nos criou, né? Não podemos abandonar o irmão. Independente de crenças ou julgamentos, e devemos aprender com todos e com tudo. Hoje eu vi o presidente dizer isto, que se alguém cometeu um erro, venha conversar conosco, porque nós podemos corrigir o erro. Independente de qualquer posicionamento, ele também falou isso que está nesse parágrafo. Então vamos tirar qualquer julgamento e vamos para o aprendizado. O Espírito Santo espia. Espiar é desfazer. Para desfazer. Desfazer o quê? Então eu tenho que desfazer o julgamento que eu tenho de todos os meus irmãos, porque todos eles pertencem a Deus como eu. Então, se Deus te aceita, você também tem que aceitar o seu irmão, né? Se Deus aceita ele... Daquele jeito como ele também me aceita, né? Isso. Então, se Deus aceita ele como seu filho e aceita, eu também tenho que aceitar. Mas eu não concordo com o que ele está fazendo. Então, ele está fazendo uma coisa errada, o meu irmão.
né? Já estou referindo ao irmão, já tira o personagem que eu citei antes, né? O meu irmão está fazendo uma coisa errada. Então ele tem que corrigir o erro dele, não é? Mas cada um no seu, né? E qual é o erro que eu tenho que corrigir se eu vejo que o outro está fazendo uma coisa errada? O meu é de julgar. Isso. Então, desfazer o meu julgamento de que ele está errado. Eu não tenho que ver o defeito que o outro, o erro que o outro está fazendo. Então, espiar é desfazer, e eu tenho que desfazer em mim, não no outro. O outro desfaz com ele mesmo. E o Espírito Santo faz expiação através de nós para desfazer. Isso que é expiação, desfazer. Eu tenho que desfazer. Por quê? Porque se ele me mostra um erro, o erro não pode me ferir. Eu tenho que mostrar o que para ele? A outra face. E qual é a outra face? Olhar para ele com amor. Totalmente amoroso. Não importa o que ele está fazendo, importa o que eu estou fazendo. Isso é que tem que importar para mim mesmo. Quando ele diz, eu ouvi uma só voz, ouvi a voz de Deus, como é que Deus falaria para mim olhar para o meu irmão? Com amor. Isso é ouvir uma só voz. Ah, mas ele disse uma coisa que eu não gostei. Ah, então ele vai ter que corrigir. Não, eu é que tenho que corrigir. Eu tenho que desfazer o desgosto. Não que ele me causou. Eu mesmo escolhi para mim. E eu tenho dito para vocês que quando a gente começa a ter um sentimento sem amor por quem quer que seja, nós temos que desfazer. E misericórdia, nós já aprendemos que é não ter sentimento nenhum. Além do amor. O amor é natural em nós, os outros sentimentos não. Então não ter sentimento nenhum, ser miserável de coração, é não ter nenhum sentimento Do ego. que não seja o de puro amor. Então, você tem raiva aí? Não. Ah, que miséria, não tem nenhuma raivazinha, não. Então não miserei. Nem uma raiva, nem nada, nem nada, nem nada, nem nada. Então, é o coração misericordioso. Em Deus só encontrarás misericórdia. Daí tu faz o quê? Quando eu estou vendo que eu estou sendo puxado para baixo, olho para cima e peço. Preciso misericórdia. Para desfazer os pensamentos e os sentimentos que eu estou tendo. E é engraçado que dessa maneira assim, clara e simples como você fala, quando você tenta fazer isso com alguém assim, parece que você é uma pessoa indiferente. Parece. Né? De você compartilhar essa maneira de como olhar as pessoas com uma certa misericórdia nesse sentido, aí a pessoa fala, mas se você não tem sentimentos, você é insensível, e a sua emoção? Então. Pois é isso que a gente não quer mesmo.
Então, Nem emoção, nem esses sentimentos que nos levam à sensibilidade. A misericórdia é uma palavra que nós pouco entendemos a respeito dela, até entendermos, né? Qual é o sentido da misericórdia. Né? Porque Jesus era misericordioso. Alguém pode dizer que ele não era amoroso? não. Então, mas ele não se envolvia com as questões dos outros. Ele ajudava a curar, ele compartilhava a cura que ele tinha na mente. Porque quem se envolve com o sentimento de raiva, ele não consegue curar a raiva, porque ele mesmo se contaminou com o sentimento. Então aquele que cura tem que ter misericórdia, ele não pode estar contaminado com aquilo que ele está querendo curar. Ele não pode se deixar contaminar por nada. Se ele se deixa contaminar, ele está impedido. Um juiz que está envolvido com um dos pacientes, ele tem que se declarar impedido de julgar. Um médico tem que se declarar impedido quando é um familiar, que ele tem envolvimento sentimental, emocional. Porque a emoção pode fazê-lo errar. Quem pode fazer uma cirurgia no paciente é aquele que não tem envolvimento nenhum sentimento, nenhuma emoção. Aí pode. Aquele que está envolvido emocionalmente, ele vai acabar cometendo um erro, porque a emoção, ela é um erro em si. Não deveríamos sentir emoção, porque a única emoção verdadeira é o amor. E o amor não altera o nosso estado, ele mantém o estado amoroso. Então, essa semana eu vi uma notícia lá que eu comecei a ficar assim, num estado alterado, que eu queria julgar a situação, e o meu sentimento que estava vindo não era nada bom, nada amoroso. Olha, misericórdia, preciso aqui de misericórdia, e é agora mesmo, para desfazer esses pensamentos e esses sentimentos. Porque eu tenho que olhar para o meu irmão com misericórdia, sem sentir nada, porque ele é meu irmão e filho de Deus. Mesmo que ele tenha feito uma coisa errada, eu não posso olhar para o erro. Eu tenho que mostrar a outra face, a face do amor. Vou olhar para ele com amor, independente do que ele possa ter feito. Foi como se passasse a borracha. Tá bom. Olha, eu não ia conseguir tirar aquilo da minha cabeça. Eu ia sofrer. Eu ia me contaminar com aquilo. Então, vejam o que ele diz ali. Ó. Uma das formas de ensinar é o exemplo. E é a melhor de todas. Mostrar a outra face. Então, o que eu fiz? Pedi misericórdia, e a misericórdia veio. As pessoas, ai meu Deus, misericórdia. E a gente faz bem assim, ai meu Deus, misericórdia. A gente já faz assim, só que a gente faz disso um espetáculo. Né? Ai meu Deus, misericórdia. Né? E faz a mesma coisa pedindo misericórdia. Meu Deus, misericórdia. Você pega a misericórdia lá em cima, ele te alcança aqui, um palmo acima da tua cabeça, é só pegar e trazer para cá. Misericórdia. Pronto. E aí você fica no seu silêncio, né? Você retorna a tua paz. Você não estava ficando com ódio daquele irmão? Estava. E não está mais nem uma emoçãozinha, nem um sentimento, graças a Deus. E se ele aparecer na tua frente? Vou olhar para ele com amor. E se não conseguir, eu tenho que fazer assim de novo. Né? Ajuda aqui. Né?
Então o Espírito Santo espia através de nós para desfazer. Então, mas eu não fiz nada, quem fez foi Ele. Aham. Mas eu tenho que desfazer em mim o que eu estou pensando a respeito dele, porque isso é doentio, é insano. Quem é a pessoa que em sã consciência, com essas palavras se diz, vai querer atrair um sofrimento para si mesmo, causado por uma coisa que não tem nada a ver com ele? Haja insuficiência, né? Haja insuficiência. Mas quer dizer que você, uma hora, pegar uma pessoa, dar uma chacoalhada pra ela acordar, não pode? Não. Também pode. É outro método de ensino. Que não tá ajudando. Eu também acho que é. É um método de ensino também, não é? Porque se a pessoa chega mais rápido, né? Às vezes, né? O São Blas diz, que é espanhol, né? Diz que a letra adentra com sangue. Que traduzido diz, dá uma boa paulada na cabeça para abrir, para entrar a palavra. Senão não entra, a pessoa não ouve. É. Lá tem que rachar a cabeça. Então, quem é esse que você vem e chega, chega junto? Não adianta, porque a pessoa, quando ela quer entender isso, ela tem que ir buscar isso. Não adianta você falar. Então, às vezes, o exemplo é um método de ensino dos mais eficientes. Eficaz mesmo. É. Olha, das vezes que eu levei uma surra do meu pai, tá, eu não acho que ele errou nenhuma vez. Todas foram para o meu benefício. Eu precisava, para me alinhar. Só que hoje, as pessoas dizem que não pode, que tem que ser com amor. Tá certo, tem que ser com amor. Mas não tem um tapa de amor? Eu acho que tem. Pois é, vocês Cai como uma vejam, né? luva. Um tapa bem dado na hora certa economiza. Tem toda uma sabedoria, né? Um voador, um chinelo, assim, olha! Era vara de marmelo lá em casa. Era varinha mágica, né? Curava Uma tudo. bênção. Curava, né? E tinha outra coisa que era muito interessante, que era o puxão de orelha, quando a pessoa não conseguia aprender. E aí tem uma sabedoria, que isso tudo tem uma origem e tem alguma sabedoria em tudo, né? Então, quando a criança está assim, que está para baixo, tu tem que fazer ela levantar, porque ela não tá, nesse estado ela não aprende. Então, o que tu faz? Puxa para cima a energia, pelas orelhas. Funciona que é uma beleza. Levanta pelas orelhas. Errado, puxava para baixo. Não, a orelha não puxa para baixo, puxa para cima. Olha, tem que pegar a orelha, dar uma torcidinha e fazer assim. Tem que torcer, Jorge. Olha, ajuda! Para não escapar, né? Porque senão, se não torcer para segurar, se ficar só assim, eu fujo. Então tem que pegar a orelha, dar uma torcidinha para dar aquele nozinho para não escapar. E levanta a orelha. Aula de tortura. Mas a energia vai lá em cima. Do pé, né? A energia vai lá em cima. E quando a energia está muito lá em cima, que a pessoa está surtando, o que que faz? Dá um tapa na cabeça. A gente tem que baixar a energia. Tapa na bunda. Tapa na bunda. Dá uma mãozada bem dada na bunda, pronto, para na hora. Acalma. Viu como funciona? É uma sabedoria. Agora, o que que tem de sábio nisso? Você tem que fazer isso com amor e não com raiva. Ah, sim. Porque se você fizer com raiva, você te perdeu.
Então faça, mas faça com amor. Tem um dito que diz assim: a mão que não está ferida pode segurar veneno. A mão que não está ferida pode segurar veneno. Então, se minha mão não está ferida com a raiva, porque pegar pela orelha é um veneno, né? Pode te envenenar. A raiva te envenena. Então, tu pode segurar a orelha e levantar. E pode dar um tapa na bunda. A mão que não está ferida pode segurar veneno. Então isso poderia, eu acho que tem que acontecer. Agora, quando as pessoas estão dando castigo, às vezes o castigo é mais aterrorizante do que um tapa na bunda. E não resolve muito. A pessoa fica com medo e não aprende. O aprendizado é difícil. Ele diz, o ensino pelo exemplo realmente é um dos melhores, que mais funciona. Jesus, além de ser um modelo, ele ainda, ele próprio ser um exemplo, quando só isso não bastava, ele contava uma história para as pessoas assimilarem, para entenderem o exemplo. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.